Paz de Deus com todos. Hino 64. Já se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade que vai surgindo aqui no canal. E compartilhem com mais pessoas que vocês conheçam, grupos da igreja. Não só grupos de cordas da música, às vezes esse material pode estar ajudando. Por exemplo, tenho um aluno aqui na minha comum. Ele é bem esforçado, ele já tinha o violino, e ele começou agora, recente, faz poucos meses. E ele, nos métodos, está bem iniciante, bem no início, mas ele é esforçado, ele já estava tocando alguns hinos, e esse material que eu venho trazendo para vocês, no caso dele, já está ajudando que ele está conseguindo tirar várias dúvidas, até mesmo antes de ter atingido o nível mínimo lá dos métodos, como ele teve a sorte de estar fazendo aula comigo já, então sou eu que faço esse material já pensando nesse tipo de cenário também. Então eu já vou corrigindo o que precisa corrigir em relação de alguns hinos que às vezes a gente trabalha para incentivar ele a continuar estudando, né? Porque a gente sabe que na igreja a gente quer cada vez tocar os hinos e menos os métodos na maioria das vezes. Então a gente não pode deixar os métodos, parte técnica de lado. Tem que caminhar de alguma forma com as duas coisas juntos. Mas os hinos, a gente é selecionado aqueles hinos que vai trabalhar aquela técnica de acordo com o método. Por exemplo, um hino que tem muita colcheia pontuada com semicolcheia, ele não fio isso em método ainda, então a gente vai evitar. Mas com certeza em casa, se ele for igual eu e o William, a gente na época fazia umas maluquices. Mas a gente sempre estudou, sempre foi dedicado no violino, sempre seguiu a risca o que os nossos instrutores passavam. Depois fazendo aula com o Paulo Egídio, daí depois eu fui para Curitiba fazer faculdade de música. Aí, mesmo assim, sempre sendo rigoroso com o que o professor está pedindo, tá? Então, compartilhem isso até às vezes mesmo em grupos da família, grupo que só tem irmandade, porque às vezes tem algum lá que tem o violino parado, ou começou e parou, de repente isso pode até incentivar ele a voltar, retornar nos estudos. Eu já mostrei para vocês esses dias a minha fichinha de quando a gente começou a fazer a aula. Foi dia 9 do mês 3 do ano de 2000. Tá pequenininho, não sei se eu estou com o dedo na frente. Aqui é a primeira data de cima. Então, acho que não está espelhado para vocês. Não sei se a câmera deu foco, mas eu vou fazer uma postagem daqui uns dias, colocar lá no Instagram, ainda não fiz. A gente foi pegar o violino mesmo lá em 2000 e... cadê? A gente começou com o método... lição do Sodavona, do método, foi lá em 2005, finalzinho de 2005, que a gente foi pegar o violino de fato. E os hinos... tá, já no comecinho de 2006, foi rapidinho. Comparação com a Bona, só que a gente era criança, a gente começou, parou, mas essa parte, se vocês compartilhar, tenho certeza que vai dar um incentivo a mais para alguns. Então vamos lá. Esse hino eu gosto, eu particularmente gosto de hinos mais lentos, a gente consegue colocar mais cores no som, né? Então, para isso, novamente, eu vou começar a ficar repetitivo já. O básico bem feito, sem acentuar, tocar com uma certa doçura. Às vezes eu brinco de uma certa forma, quando é algum aluno evangélico, né, que ele vai entender o termo, isso aqui vamos tocar na comunhão que vai funcionar. Na comunhão, normalmente a gente vai tocar com mais seriedade, normalmente a gente toca fazendo o básico mais bem feito. Aí as coisas já começam a acontecer por si só, né? O Bozizio, o professor de violino, alguns de vocês devem conhecer, outros vão ouvir falar mais pra frente, mas no Brasil hoje é sem sombra de dúvidas um dos melhores professores pedagogos de violino que temos. Eu tive a oportunidade de fazer aula com ele bimestralmente durante 7 anos, enquanto eu estava em Curitiba, mas mais pra frente, em outra oportunidade, eu falo mais sobre ele. Mas essa questão que eu falei de tocar na comunhão é o que ele trabalha com crianças, que ele falou uma vez em uma palestra, que às vezes a criança está com a postura toda torta.
E ele falou, fez um teste uma vez com um aluninho, ou ele pediu para algum aluno dele fazer esse teste com as crianças. Eu já fiz algumas vezes com alguns alunos e funcionou. Mas ele falou, tocou, beleza, a postura estava ruim, o aluno estava bem tortinho. Daí ele falou, agora toca como se você fosse um soldado. Só isso. Daí instintivamente na nossa cabeça, pelo menos na minha, também veio na hora que ele falou, depois ele explicou. Um soldado, opa, posição de sentido, retinho, não pode errar, senão tem que fazer flexão. E automaticamente as crianças já se endireitam. Isso é uma coisa bem, bem instintivo de nós, né? Então uma simples palavra já faz o aluno saber o que ele tem que fazer, porque ele não está entortando porque ele quer. Às vezes, se o aluno for rebelde, já tive essa situação. Mas ele não está torto porque ele quer, ele não está fazendo errado porque ele quer. Se você está toda a aula lá reforçando o jeito certo, a postura que tem que ser feito, ele sabe, mas ele está cuidando de tantas coisas, de afinação, de mão no arco, mão esquerda, a pontaria do dedo, se tem a marquinha, tempo da nota, que som que está saindo, que às vezes é normal esquecer de algumas coisas, né? Então, se a gente focar nesse básico bem feito, nesses detalhes, a gente vai aos poucos conseguindo ajustar o que precisa ser ajustado. Mas aqui vindo nesse hino, primeiro ponto que aparece, eu acho que é o ponto mais complexo não, mas o mais complicadinho que a gente tem que tomar cuidado. Na minha opinião, talvez seria esse Dó e esse Si. É um salto de corda que vamos precisar fazer. O arco vai ter que sair lá da corda Sol e ir para a corda Lá. E sem sujar o som, sem desafinar. Na segunda pentagrama também. É a mesma coisa. E novamente, vozes caminhando são mais importantes do que voz parada, tá? E é isso, esse hino é um hino simples de 2 linhas, mas a riqueza que ele tem na harmonia, na melodia, nos textos, né? É fora de série. Então vamos fazer esse básico bem feito, porque o texto está ali. Então, do mesmo jeito que a Irmandade não precisa alterar a letra do hino, por que a gente vai alterar a melodia, né? Com pequenas exceções, não quero criar polêmicas aqui ainda, mas em casa, se reuniu com a família, daí fazer aquelas tocadinhas, fazer algumas outras coisas, aí é outra história, que eu ainda não estou preparado para ter essa discussão com ninguém. Mas, se tratando de dentro da igreja, o que tem que ser é o que a regra é clara, não podemos querer alterar. Toca o que está ali, pronto. Isso já é de bom tamanho. Agora, se você não consegue fazer o que está ali, vai querer inventar moda, daí aí é com cada um. É a consciência de cada um, tá certo? Mas é isso aí, básico bem feito. Vamos focar nisso, não acentuar as notas. Se for o caso, façam marcações no inário pessoal de vocês. Eu acho interessante, eu acho legal pra caramba quando eu vejo às vezes na igreja, sento algum irmão do meu lado ou na frente, e aí você vê no inário dele que tem anotações, tem alguma indicação lá. É um sinal de que ele está se dedicando, ele não está abrindo o inário e o violino só na hora que chega na igreja. Ele pelo menos pega o violino algumas vezes na semana para tocar, tentar fazer melhor. Né? Esse que é uma das minhas intenções de incentivar vocês a fazer isso. Do mesmo jeito que eu abro o meu inário aqui para fazer essa análise, para passar para vocês, para ajudar vocês, sem cobrar nada, não estou cobrando nada, pelo menos não ainda, nem penso em cobrar por essas análises dos hinos, não faz sentido, é uma coisa simples, né? Mas daí vocês não aproveitar por esse outro lado, aí vai de cada um novamente, né? Mas vamos focar nesse básico bem feito e fazer o nosso melhor, que com certeza todo mundo vai sair ganhando, tá certo? Então é isso aí, esse é o hino 64 já. Tô pensando em alguma coisa quando chegar no hino 100. Vou tentar lembrar nas próximas aulas de fazer esse pedido. Me deem sugestões do que a gente poderia para fazer quando chegar no hino 100. Uma live, um aulão, um bate-papo pelo Zoom,
Alguma coisa do tipo, né? Me deem sugestões do que fazer, uma live no Instagram só tocando o hino que vocês vão pedindo, tirar dúvidas, um aulão, alguma coisa. Me ajudem aí a pensar e conforme vocês forem tendo ideia, vão colocando nos comentários, eu vou anotando, vou vendo e a gente vai conversando mais pra frente sobre isso. Temos aí 64, temos uns 40 e poucos hinos ainda. 46 hinos, se eu não me engano. Se eu não tiver errado na matemática, é uns 46 hinos pela frente ainda, tá? Então é isso, nos vemos no próximo hino, fiquem com Deus e até mais.